Sabe aquela história do Brasil que a gente aprende na escola? Muitas vezes, ela acaba deixando de fora alguns dos seus principais arquitetos. Hoje, a gente vai mergulhar na vida de 11 personalidades negras incríveis que ajudaram a construir o país, mas que nem sempre tiveram o reconhecimento que merecem. Quando a gente pensa nos heróis do Brasil, quem vem à cabeça? Será que estamos vendo o quadro completo? A nossa análise de hoje é justamente para expandir essa visão, para a gente conhecer figuras essenciais que superaram barreiras gigantescas e deixaram um legado que, olha, transforma tudo. Então, para organizar nosso papo, a gente vai dividir essa jornada em 3 partes. Primeiro, as vozes da mudança, aqueles que usaram a palavra para transformar a consciência do país. Depois, os construtores da nação, que literalmente ergueram nossas instituições. E para fechar, os símbolos do Brasil, que levaram a nossa identidade para o mundo todo. Bora começar então com os pioneiros intelectuais? Aqueles que com caneta e muita, mas muita coragem lutaram por liberdade e dignidade. E acabaram redefinindo a alma do Brasil. 1859. Guardem bem esse ano. O que será que aconteceu de tão importante? Foi um verdadeiro ponto de virada na nossa literatura. Um momento de coragem e pioneirismo que precisa ser muito celebrado. E aqui está a resposta. Úrsula. Em 1859, a professora e escritora maranhense Maria Firmina dos Reis fez algo revolucionário. Ela publicou o primeiro romance abolicionista do Brasil. Com isso, ela não só se tornou a primeira romancista negra do país, como deu voz à luta pela liberdade muito antes dela ser de fato conquistada. Agora se preparem para essa jornada impressionante. Luiz Gama. Ele nasceu livre, mas foi vendido ilegalmente como escravizado pelo próprio pai. Dá para imaginar? Mas a sede dele por justiça era muito maior. Ele aprendeu a ler sozinho, devorou os livros de direito e, mesmo sem diploma, se tornou um advogado autodidata. Nos tribunais, ele usou a própria lei do império para libertar centenas de pessoas escravizadas. É uma história de resiliência que parece coisa de filme. E a luta continuava, com força total na imprensa. Aí entra José do Patrocínio, um jornalista e orador brilhante. Ele fundou o jornal Gazeta da Tarde e usou essa plataforma para mobilizar a opinião pública, acreditando de verdade no poder da palavra e da educação para transformar a sociedade. E claro, como falar de vozes da mudança sem falar de Machado de Assis? De origem humilde, ele enfrentou desafios de saúde e muito preconceito para se tornar o maior escritor da nossa história. Fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, sua obra é um patrimônio universal que personifica a vitória do intelecto e da dedicação sobre qualquer adversidade. Bom, já falamos de quem escreveu A Nação com Palavras, agora vamos para o segundo grupo. Aqueles que não só sonharam com o novo Brasil, mas que literalmente o construíram com projetos, leis e escolas. Este é André Rebouças. Filho de um homem que saiu da escravidão para se tornar advogado, ele se tornou um dos maiores engenheiros do seu tempo, projetando ferrovias e portos essenciais para o país. Além desse brilhantismo técnico, era um fervoroso abolicionista que defendia uma transição pacífica para o trabalho livre. Um construtor em todos os sentidos. Agora, vamos falar de um legado que está de pé até hoje. Nilo Peçanha, o primeiro presidente de origem negra do Brasil, acreditava que a educação técnica era o caminho para o progresso. Em 1909, ele criou as escolas de aprendizes artífices, a semente dos institutos federais que hoje formam profissionais em todo o país. Este número aqui, ele representa um marco histórico. Uma porta que se abriu e nunca mais se fechou. A primeira. Antonieta de Barros, professora, jornalista e, em 1934, a primeira mulher negra eleita para um cargo legislativo no Brasil. Como deputada em Santa Catarina, ela focou na educação como ferramenta de cidadania e na defesa da ética no serviço público. Uma verdadeira pioneira. O que move alguém a dedicar a vida aos outros? Para José de Souza Marques, a resposta estava no conceito de imago Dei, a convicção de que cada ser humano carrega uma dignidade divina e inegociável. Essa foi a força motriz de sua trajetória. Neto de pessoas escravizadas, José de Souza Marques foi uma figura multifacetada. Sua fé cristã era uma força para a ação. Ele fundou a escola que hoje é a Universidade Souza Marques para democratizar o acesso ao ensino de qualidade. Para ele, educar era libertar. A vida dele mostra como a fé pode ser uma poderosa ferramenta de transformação social. Chegamos à nossa última sessão. Agora vamos celebrar 3 ícones que se tornaram a própria imagem do Brasil para o mundo.
O Maestro, a Força e o Rei. Carlos Gomes, na música erudita Chica da Silva, desafiando as estruturas sociais de sua época, e Pelé, o gênio do futebol. Cada um, à sua maneira, moldou a identidade cultural do nosso país. E o que é fascinante é ver o Brasil brilhando nos maiores palcos do mundo, em áreas tão diferentes. De um lado, Carlos Gomes com sua ópera O Guarani, aplaudido de pé em Milão. Do outro, Pelé, conquistando o mundo com sua arte nos pés. Ambos provaram que o talento brasileiro não tem fronteiras. E agora, a história de Chica da Silva, um verdadeiro testemunho de força e astúcia. Imaginem o Brasil colonial do século XVIII, em pleno ciclo do ouro em Diamantina, uma sociedade extremamente rígida. Nascida nesse contexto como escravizada, ela não apenas conquistou sua própria liberdade, mas usou sua inteligência para navegar e subverter as estruturas de poder, alcançando uma posição de enorme prestígio. A trajetória dela foi um desafio direto a todas as convenções da época, uma prova de que a determinação podia reescrever um destino que parecia selado. Ao olharmos para essas 11 histórias, o que fica? Qual é o legado que esses arquitetos, muitas vezes invisíveis, nos deixaram? Existem fios que conectam todas essas vidas. A crença na educação como ferramenta de libertação. A luta incansável por dignidade. A prova de que o talento supera o preconceito. A fé como um motor para a transformação social e, acima de tudo, a coragem de construir o Brasil, mesmo quando o próprio país lhes impunha barreiras. E termino com esta reflexão. Conhecer a fundo as contribuições de Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama, José do Patrocínio, Machado de Assis, André Rebouças, Nilo Peçanha, Antonieta de Barros, José de Souza Marques, Carlos Gomes, Chica da Silva e Pelé. Como isso muda a nossa percepção sobre quem somos como nação. Essa é a história completa, e reconhecê-la é fundamental para construirmos o futuro.